esta casa. É sempre uma grande alegria receber visitas aqui. Temos visitas? Temos hoje visitas, alguém que nos visitam pela primeira vez? Muito bem, mas também temos irmãos de Xaxai. Bem-vindo, Iola e Felisberto. Uma salva de palmas para eles. É bom lhes ter aqui. Continuem nos visitando sempre. Então, meus amados irmãos, vamos ao nosso precioso tempo de palavra. Sei que não me esqueci nada em termos de informação. Vamos para o nosso tempo precioso de palavra. Na semana passada, esteve aqui o pastor Enoque de referir que eles estão numa viagem missionária em família, mas já estarão de regresso ainda esta semana. Portanto, esteve aqui ela a partilhar uma mensagem muito fundamental. Nós começamos com uma série falando sobre a fé. Então, começamos com a série de fé e na semana passada falamos sobre, desculpa, não vi, a fé incorruptível. No entanto, onde fomos desafiados como cristãos a mantermos uma fé incorruptível, apesar das diversas situações que nós enfrentamos, dia após dia, temos que manter a nossa fé fundamentada, fixada, estabelecida no Senhor. Pastor Enoque referiu muito à questão da importância de mantermos uma vida de oração. É importante que a igreja observe sempre a oração. Não tenha preguiça de orar, porque se você quer estar fortalecido na fé, tem que manter uma vida diária de oração. A oração não pode ser só feita quando está aqui no culto. A oração não pode ser só feita quando está na célula. Você tem que ter um hábito regular de orar, porque só assim você vai manter uma relação saudável com o Senhor. Pois, se nós não nos comunicamos, não falamos, então nós claramente que não temos uma boa relação. Se nós vivemos numa casa onde não há comunicação, não há uma boa relação. Então, mesmo acontece também com Deus. Se você não comunica com o Senhor, não estabelece uma relação saudável. Então, é importante, se a igreja quer manter uma vida de fé, precisamos observar a oração todos os dias. Amém? Então, acredito eu que foi uma mensagem muito, muito fundamental e espero que a igreja esteja a colocar em prática uma vida incorruptível da fé. Deixa a sua Bíblia aberta no livro de Gênesis, pois hoje nós vamos dar seguimento a este seriado, a esta série, falando sobre fé, mas hoje nós vamos falar entre a fé e a razão. Repita comigo. Mais uma vez. Gênesis 22, 1 a 14. A palavra do Senhor diz: E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali um holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços de Isaque e o seu filho, fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E, havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre o Isaque, seu filho. Ele tomou o fogo e cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai. Disse-lhe: Meu pai. Ele disse: Eis-me aqui, meu filho. Ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos.
E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, deixou sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou um cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, não lhe faça nada, por enquanto agora sei que temes a Deus, não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto e em lugar do filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Querido Pai, Altíssimo, misericordioso, Deus bondoso, amoroso, compassivo, a soberania reside a Ti. A sabedoria, o discernimento, a inteligência, tudo reside e pertence a Ti. É nesta vertente que lhe convido, Santo, para que tome a minha vida, faça-me transparecer essa mensagem em frente da sua casa, diante da sua igreja, para que essa mensagem possa chegar em nossos corações, possa queimar, ferir aonde tem que ser queimado, Deus. Pedimos, Deus, que transforme-nos com o poder da sua palavra, para que ao sairmos deste lugar, não possamos sair como viemos, mas possamos sair renovados, encorajados, fortalecidos, avivados para viver a sua boa obra. Querido Pai, deposito a minha vida nas suas santas e limpas mãos. Que a honra e glória seja dada a Ti eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, conforme referia de antemão, que hoje nós vamos falar sobre entre a fé e a razão. Pois entendemos que vivemos numa sociedade ou num mundo em que muitas pessoas preferem colocar preferem colocar a razão acima, no entanto, da fé. Não que a razão não seja importante, a razão é importante. Deus nos deu de facto a inteligência. A razão, ela sim, é importante, mas ela não pode estar acima da nossa fé. Pois há momentos, amados irmãos, em que nós enfrentamos na vida, passamos por momentos em que a fé nos leva além da lógica humana. A fé nos leva além da razão. Existem circunstâncias que nós passamos na vida que nos faz crer que só tendo a fé nós vamos enfrentar grandes obstáculos, que só tendo a fé nós sairemos vitoriosos. Existem circunstâncias na nossa vida que nós precisamos apenas de fé, não da razão. No entanto, um dos maiores exemplos que nós podemos ver sobre essa questão da fé e da razão é Abraão. Pois na Bíblia nós encontramos descritas várias personagens que foram colocadas entre paredes ou à prova entre a fé e a razão. Ou poderiam decidir obedecer a Deus, ou então poderia seguir o seu próprio instinto, a sua própria inteligência, a sua própria razão. No entanto, um exemplo disso é a vida de Abraão. No entanto, vamos então entender o que de fato aconteceu com Abraão e Isaac nessa história que nós aqui lemos. Mas antes disso, vamos compreender o que seria, no entanto, a razão. Se eu colocar essa questão para a igreja, o que vocês percebem sobre razão? Quando é que estamos perante uma situação de razão? O que poderia ser, de uma forma muito simples? A razão é a lógica. Muito obrigado. A razão é... Sim, para além de lógica, podemos também dizer... Sentido. Temos um irmão aqui. Temos um irmão.
Muito bem. A razão é a lógica, a razão é a capacidade racional de calcular, de analisar algo. A razão é muito associada a um termo mais filosófico, capacidade que o homem tem de poder julgar uma certa coisa, ou julgar alguém, ou julgar um certo princípio. No entanto, é a razão. E o que seria a fé? A fé que eu creio que todo mundo sabe. O que seria a fé? Biblicamente, a fé é o quê? A certeza das coisas que não se vê e a esperança. Desculpa? Da prova das coisas que se esperam, ou que a gente ainda não alcançou, mas temos a prova, a certeza de que vai acontecer um dia. Então, a fé é a confiança que nós damos a Deus. A fé é confiar em Deus, mesmo sem ver, mesmo sem entender, ou mesmo sem nenhuma garantia. É fé. Quanto à razão, é a capacidade humana de julgar algo. É a lógica. Mas a fé é ter esperança ou colocar Deus na sua vida. Então, a Bíblia, no livro de Hebreus 11:1, diz que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção do fato ou das coisas que ainda não enxergamos ou não vimos. No entanto, Abraão e Isaque, especialmente Abraão, foram colocados numa situação em que tinham que usar ou a razão, no entanto, ou usar a fé. Vamos entender então qual foi a atitude de Abraão mediante a prova da sua fé. Na história que nós lemos, importa frisar que Abraão é tido como pai de multidões. Abraão é chamado da sua tenda para ir a uma terra longínqua em que Deus lhe designara. E Deus faz uma promessa para Abraão, que a partir dele faria uma grande geração. Deus promete a Abraão que a geração dele seria numerosa como a areia do mar, ou como então a estrela do céu. Deus iria abençoar a geração de Abraão. E daí, chegou o momento dessa promessa ser cumprida. Vocês lembram quantos anos tinha Abraão quando recebeu a promessa de Isaac? Lembramos? Quantos anos? Quantos anos? 100 anos. Mas a promessa começou com 75 anos. Abraão e a Sara, que era sua esposa, tinha por aí 80, 90 anos, que recebe a promessa que Deus vai conceder um filho de promessa. Quero lembrar, amada igreja, que a Sara não concebia filho, era estéril. Numa idade tão avançada, as mulheres sabem bem disso, numa idade tão avançada em que a Sara se encontrava, ela recebe a promessa de que vai ter um filho. Até que a Sara riu-se de Deus. Disse que isso é uma loucura. Como pode uma idosa como eu conceber um filho? Onde já se ouviu isso? Mas a Sara esqueceu de que na vista dos homens é impossível, sim. Mas para Deus nada é impossível. Que Deus pode abrir o seu ventre, possibilitar que mesmo na sua esterilidade você possa gerar filho, possa nascer filho. Então nós não podemos duvidar da capacidade, do poder de Deus. Deus é o Deus do impossível. Então Abraão e a Sara recebem esta promessa que eles terão um filho de promessa.
E aos 100 anos, depois de 25 anos, Abraão, ou seja, Sara, concebe filho. Acho que Abraão estava nos 100 anos, a Sara nos 90. Concebe filho. Já indo diretamente nesse texto, lembre, meus amados, que era o único filho da Sara, depois de tantos anos à espera, era o único filho da Sara. Nesse texto que nós lemos, Deus aparece a Abraão a pedir que sacrificasse o seu filho. O que vocês acham? Isso é uma loucura. Como é que é possível isso? Tantos anos eu esperando. A minha mulher, a minha esposa, não concebia. E aos 90 anos, ela concebeu. Para nós isso é uma festa, uma grande alegria. E o Senhor aparece hoje a falar, matar esse próprio filho. Se nós estudarmos a lógica de Abraão, talvez Abraão pensou, Isaac era filho da promessa. Como é que a promessa de Deus iria se cumprir matando seu próprio filho? Certo? Porque Deus prometeu ao Isaac, aliás ao Abraão, que faria dele uma grande nação, que a nação dele seria tão numerosa como a estrela do céu, tão numerosa como a areia do mar. Como é que essa promessa iria se cumprir se Isaac era filho da promessa? Entendemos aqui uma luta entre a fé e a razão. Na razão, talvez, Abraão foi pensando que não, isso não faz sentido, não irei fazer isso, não acredito nisso, não é possível. Sacrificar Isaac significava perder o futuro. Tinha um futuro comprometido, porque a promessa não iria se cumprir. Humanamente, obedecer nessa circunstância não faz nenhum sentido. Logicamente, obedecer nessa circunstância não faz nenhum sentido. Esta é a nossa razão. Onde é que está a nossa fé? Vamos entender. Na vida, nós como cristãos somos deparados com situações em que às vezes agimos nessa vertente, ou pensamos nesta vertente, como Abraão. Por exemplo, a situação em que você como pai, mãe em casa, tem por obrigação de cuidar dos seus filhos e seu filho é diagnosticado com uma doença tão severa, tão grave, em que o médico diz que essa doença não tem cura. Depois aparece aquele seu familiar, diz, não se preocupe, tem um vovô lá. Não se preocupe, tem um vovô. Vai fazer aquelas macumbas, vai expulsar esse espírito que está lá a seguir. Vai ficar bem. Naquela situação, você como pai, você como mãe, a sua fé é colocada em prova. O mais incrível que pareça, nós acabamos cedendo à voz da nossa razão. Vamos, por estarmos desesperados, vamos fazer consultas tradicionais. Vamos invocar espírito para acusar quem é feiticeiro ou a feiticeira para salvar a vida do nosso filho. É como se dizer, você é um pai herói, tem que dar de tudo para salvar o seu filho. Então você usa a sua razão, a sua lógica e diz que não, eu vou dar de tudo. Eu prefiro ir fazer invocação, macumba, para salvar a minha família. Onde é que está a sua fé, querido irmão? Onde é que está a sua fé? Abraão está sendo provado a fé dele aqui. Não faz sentido eu sacrificar meu filho. Ele é o filho de promessa. E você está numa situação também que tem que ir consultar tradição para salvar o seu filho. Minha questão é, onde está a sua fé? Onde você colocou a sua fé? A sua fé está na macumba? Ou está em Deus? Outra situação que nós nos deparamos dia após dia é a questão da empregabilidade.
porque você está bastante tempo sem conseguir um emprego ou uma oportunidade. Depois, vê lá um chefe ou um gestor de recursos humanos, liga para si e diz: essa vaga está garantida para si, mas paga lá uns 50 mil. Está garantida. Paga lá uns 100 mil. Está garantido. Você vai usar a sua razão ou vai usar a sua fé? Se estivéssemos perante a razão, o que é que você faria numa situação dessa? Você ia pagar. Naturalmente iria pagar. Porque você começa a calcular: eu aqui é de morrer. E eu já estou a ficar velho aqui, sem emprego. É a sua razão. Então faz sentido que eu vou corromper, eu vou pagar para poder garantir essa vaga. Mas incrível, amado, isto acontece não só no mundo, até no seio da comunidade, no seio da igreja. Há pessoas subornando, há pessoas corrompendo, há pessoas envolvidas em muitas questões de corrupção, usando mais a lógica natural, não a fé no Senhor. Atenção, igreja. Onde é que está a nossa fé? Aonde nós colocamos a nossa fé? Se Deus é tão poderoso, mas tão poderoso mesmo, vocês acham que Ele não poderia abrir porta de emprego para si? Deus vai abrir. Mas muitas das vezes nós estamos tão precipitados demais, estamos mais focados nas nossas razões, acabamos falhando, corrompemos. E a nossa fé entra em causa. Não é acerca da nossa razão, é acerca da nossa fé. Temos que viver pela fé, não pela nossa razão. Temos que deixar de sempre perguntar a Deus: mas só vai ser hoje. Deus, por que não me deixa fazer só hoje? Eu só quero cometer hoje, mas depois vou mudar. Isso é mentira satânica. Amém? Sabe uma das coisas que o diabo faz conosco? Ele diz assim: peca hoje, você vai mudar amanhã. Isso é mentira de Satanás. Satanás confunde a nossa mente a pensar que continue cometendo o pecado, não fale para ninguém, não precisa falar, você vai mudar sozinho. Isso é mentira. O diabo está destruindo você devagarmente. Mude. Deposite a sua confiança no Senhor. Deposite a sua fé no Senhor, amado irmão, amada irmã. Os irmãos e irmãs que estão no processo de poder casar futuramente, há de aparecer pressão social. Vão dizer da sua idade: você já é tão grande, está a ser uma mulher. Isso é preocupante. Vão obrigar você a ceder. Você usar a sua razão, dizer: mas faz sentido. Eu preciso, tenho que aguentar, tenho que fazer alguma coisa. Meninas, irmãs também, mesma situação. Vos colocam em pressão para que vocês possam ceder os desejos e se envolver, cair em fornicação. Mas Deus está nos a desafiar hoje, colocar a nossa fé nele. É possível esperar no Senhor. Amém? É possível. Irmão, não perca a esperança. Alguns irmãos aqui pararam até de orar. E eu já cansei. Eu já cansei. Já não vou orar mais. Já cansei de ajoelhar sempre. Como é que falamos aquilo? Joelhos, né? As calças estão a ficar furadas, né? Meu amado irmão Nelito. As calças estão, os joelhos estão. Interessante. Estamos cansados. Eu não vou mais orar. Deus dele, será que não me ouve mesmo? Quantos anos eu estou aqui? Na idade em que eu estou, não é justo que eu tivesse uma ou um. Não é acerca da sua razão, amado. É acerca da fé no Senhor. Amém? Então aprenda a esperar no Senhor. Coloque a sua fé. Vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena obedecer a Deus. Então nós encontramos também uma situação em que a fé e a razão, ou seja, a fé do Abraão
está sendo testada, está sendo provado se ele irá manter fiel ao Senhor ou iria ceder à vontade do seu coração, do seu instinto, da sua mente. Então, humanamente pode parecer não ser possível obedecer, mas nós temos que aprender a obedecer ao Senhor. Quando parece não fazer sentido obedecer ao Senhor, nós temos que obedecer. Amém? Às vezes a circunstância que nós passamos fala, não faz sentido obedecer aqui. Ah, não, eu vou ter que ceder. Tem que obedecer, irmão. Lembre-se sempre de Deus, não ceda, não. Mantenha a sua integridade no Senhor, não corrompa o seu coração, mantenha fiel a Deus. Sabe, meus amados irmãos, eu tenho sentido nos últimos tempos, Satanás não está de brincadeira. Diabo não está de brincadeira. Diabo quer matar cristão a todo custo, meus amados irmãos. Diabo não está a brincar, está agressivo. Olhem pela nossa sociedade como está. Diabo não está, o mundo está perigoso e nós temos que manter mais fortes ainda, amém? Quanto mais haver a pressão do mundo, o diabo estará a vir com muitas tentações, mantenha mais a sua firmeza no Senhor, não corrompa, não se deixe levar com o pecado, mantenha-se firme, amém? Se o inimigo vem te atacando com uma outra estratégia, você busque também uma outra, amém? Se foi lançando bomba na sua frente, você pega uma estratégia de matá-lo do lado direito. Cria uma estratégia para derrotar Satanás. Não se deixe vencer. Mantenha a sua fé no Senhor. Amém? A fé de Abraão. Agora já entendemos a lógica que Abraão usou. Pensando humanamente que não seria possível sacrificar Isaac. Mas já vamos ver a parte muito forte em que Abraão nos mostra aqui. É a fé. E qual foi a fé de Abraão? Em meio a toda essa pressão, Abraão escolheu confiar em Deus mesmo sem entender. Ele creu em Deus e ele teve certeza que Deus poderia ou mudar de plano ou ressuscitar Isaac. Naquela caminhada para a terra de Moria, foram indo e chegaram lá, estava com outro mancebo lá. Abraão manda o mancebo ficar, disse ia levar só Isaac para ir lá naquele monte ali para fazer o sacrifício. Naquela caminhada, Isaac pergunta ao pai, mas papá, desculpa lá, tem fogo aqui, está aqui a lenha, agora o cordeiro dele está onde? Ele não sabia que o cordeiro era ele. Abraão acautela, disse, meu filho, relaxa, Deus proverá. Amém? Repita comigo, Deus proverá. Mesmo você sem ver, diga, Deus proverá. Mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça difícil, amém. Isaac foi levado como um cordeiro para ser morto. Chegando naquele local, Isaac é amarrado, com certeza, e é colocado sobre as lenhas, já para fazer o sacrifício. Aí ouve-se uma voz, pare, agora já tenho certeza que realmente me amas. Pare, não faça isso. Deus disse, já tenho certeza que realmente você me ama. Depois Deus indicou, havia lá um carneiro, né? Uma ovelha presa. Deus disse, vai sacrificar aquilo. E Abraão foi, pegou, sacrificou em lugar de Isaac. Deus proveu ou não proveu? Repita comigo, Deus proverá.
Mesmo parece difícil, mesmo parece impossível, momento das circunstâncias difíceis, amém, Deus proveu. Então entendemos aqui que não temos que viver pela razão, mas pela fé. A fé é a base de um cristão, a fé é a essência da nossa vida.